Caso você faça uma análise de estabilidade de uma encosta e o fator de segurança não atingir o mínimo, o que fazer? Você pode atacar por uma técnica de estabilização de taludes. Então, quais são esses tipos de técnicas? Nós podemos citar redução do peso desse talude a partir de uma suavização do ângulo de inclinação do talude, um abatimento, uma obra de terraplenagem, execução de patamares, de degraus, em vez de se ter um único talude com uma altura única, nós dividimos essa altura em vários degraus, em vários bancos e assim reduzindo o peso desse talude. Bermas de equilíbrio, que são aterros complementares ao pé do talude, aumentando assim o peso sobre esse pé. Drenagem. A drenagem é uma das principais técnicas de estabilização e uma das primeiras a serem pensadas. Por quê? Porque é a mais barata. Antes de você pensar em executar um projeto de uma cortina de contenção linda, maravilhosa, é importante analisar as técnicas mais econômicas e viáveis. Então você pode trabalhar com a drenagem externa, superficial ao seu talude, como canaletas, escadas hidráulicas, e em conjunto executar drenos profundos, os drenos barbacãs, que vão fazer com que essa água que infiltra seja encaminhada para valetas e assim seguir o seu curso normal fora desse maciço terroso ou rochoso. Nós também não podemos deixar de falar em revestimento, proteção do nosso talude com revegetação, certo? Com uma grama, seja uma grama plantada ou seja na forma de tapete, esses tapetes que você vê em jardim. Por quê? Porque isso ajuda na proteção contra a erosão do seu maciço. E essa erosão, se não tratada, se não controlada, ela pode gerar segmentos de fratura, pode gerar caminhos de percolação de água e assim levar a uma possível superfície de ruptura e um possível deslizamento, ok? Nós podemos também citar a adição de materiais estabilizantes, como injeção de nata de cimento ou outros produtos químicos, e a inserção também de grampos, ancoragens ou muros de contenção, muros de arrimo. E por falar em grampos, ancoragens, muros de arrimo, vamos ver aqui alguns tipos de estruturas de contenção. Nós podemos citar estacas prancha, que são estruturas, podendo ser provisórias ou definitivas, paredes de diafragma, muros de arrimo. Esses muros de arrimo podem ser muros de gravidade aliviada, com contrafortes. Então, o que seria um muro de gravidade? É aquele que a sua sustentação é dada pelo peso próprio da estrutura. E nós podemos citar materiais para isso: concreto, tarugos de madeira ou de concreto, que são as chamadas fogueirinhas ou crib walls, tarugos aí de rocha. Podemos ter muros de pneus, onde você vai encher esse pneu com solo, muros de gabião, como você vê aqui nessa figura. Olha só, uma estrutura totalmente drenante, cuja estabilidade é devida ao peso próprio e, além dela ser drenante, ela também pode possuir drenos Barbacam para ajudar nessa drenagem. E é uma estrutura deformável. Podemos ter muros de solo-cimento, terra armada. O que vem a ser uma terra armada? É um muro que, primeiramente, nós escavamos parte desse talude, dessa encosta, e voltamos compactando o solo e, na sequência, envelopando esse solo com fitas metálicas. Essas fitas metálicas vão ajudar na resistência à tração desse conjunto, dessa estrutura. E aí nós vamos seguindo, subindo a compactação, a execução, a inserção dessas telas e assim por diante, passando a ter uma estrutura rígida, onde antes era uma encosta sujeita a uma desestabilização. Podemos citar também muros de flexão, que são estruturas geralmente de concreto armado, que possuem um dente. Então, como se fosse isso aqui, ó. Você tem aí um dente de concreto também, né? Concreto armado, e sobre esse dente você vai compactar o solo. E aqui está o restante do seu maciço, da sua estrutura de solo, né? Maciço terroso ou rochoso. Então esse muro conta
com o peso próprio do solo. Essa é uma vantagem principalmente contra tombamento, né? Na resistência ao tombamento, e também ajuda sim na resistência ao deslizamento desse solo, desse maciço. Podemos citar solos reforçados com geossintéticos. O princípio é muito similar ao de terra armada, mas em vez de usar telas metálicas, nós usamos geogrelhas, certo? Podemos citar também solo grampeado. O que vem a ser um solo grampeado? Consiste na inserção de barras metálicas, grampos, que a partir do momento que eles são inseridos no solo, você pode deixar com que o solo venha deformar e aí essas barras vão agir. Por isso essa estrutura é chamada de estrutura passiva, uma contenção passiva. Primeiramente, ela fica lá, parada na dela, dentro do maciço. Quando o maciço começar a deformar, ela vai travar, ela vai ajudar nesse travamento, dando resistência ao maciço terroso ou rochoso. E cortinas atirantadas são estruturas com barras de aço, cordoalhas também inseridas no maciço, só que agora nós vamos aplicar uma proteção nessas barras. Vamos pegar aí um macaco hidráulico, protender e estirar essas cordoalhas para que elas forneçam resistência à tração, na forma de proteção, ao nosso sistema. E como o processo aqui é de inserção de proteção, nós falamos que essa estrutura é uma estrutura ativa em detrimento do solo grampeado.